Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Tema da semana: os discípulos e as Escrituras. Olá, meu nome é Gilmar Batistotti e eu estarei com você a partir de hoje nessa nova temporada do programa Lições da Bíblia. Eu espero que nesse período que estivermos juntos, cresçamos no conhecimento da palavra e que a palavra faça diferença na nossa vida. Essa é uma nova temporada onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o discipulado. E nós, como cristãos, como podemos exercer o discipulado. E não esqueça, o conhecimento da palavra nos liberta. Os nossos convidados de hoje, pastor Kleber Gonçalves e pastor Fabiano Mendes, sejam bem-vindos, é um privilégio poder recebê-los aqui. Pastor Kleber e pastor Fabiano são os responsáveis pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Semente. E eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do trabalho de vocês. Eu sei que o pastor Kleber, além do projeto da Nova Semente, da Igreja da Nova Semente, também realiza junto à Igreja Mundial um projeto. Queria que o senhor falasse. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Bem, uma alegria estar aqui com você. E apesar de ser um convidado e visitante aqui, queria parabenizar a você, que Deus possa guiá-lo nessa nova etapa como apresentador de Lições da Bíblia. Amém. E nós estamos já há alguns anos trabalhando juntos. Tenho a alegria e o privilégio de ter sido pastor fundador da Nova Semente, um projeto evangelístico que foi idealizado a alcançar pessoas que almejam entender um pouco mais Deus, mas de certa forma tem uma certa rejeição ao aspecto institucional da igreja. E nesse período tive também a alegria de poder receber o convite da igreja a poder auxiliar um pouquinho nessa área a nível mundial. E atualmente exerço a função de diretor dos Centros de Estudos Seculares e Pós-Modernos da Conferência Geral, o escritório central da nossa igreja a nível mundial. Você ajuda então a desenvolver um projeto como esse em outras partes do mundo? Exatamente, a parte principal é o processo de plantio de novas comunidades, novas igrejas. Então eu auxilio pastores em outras áreas do mundo a tentar entender a importância de construir pontes com esse público e, acima de tudo, como colocar em prática aquilo que cremos na Palavra de Deus de maneira real, de maneira concreta na vida das pessoas. Ok, esse é um grande desafio, sem né? Dúvida, sem dúvida. Pastor Fabiano Mendes. Como é que vai, Gilmar? Tudo bem? Chegamos a trabalhar juntos no Rio Grande do Sul? Uma temporada. Um pouquinho, né? A troca, a tua ida para o Espírito Santo, né? Isso mesmo. Mas é bom estar contigo de novo e nessa temporada do Lições da Bíblia participar dessa discussão, desse debate sobre o discipulado, né? Que na verdade é a minha área de atuação na comunidade, na Igreja Nova Semente. Uhum. Nós temos isso como visão, né? Buscar no dia a dia sermos mais parecidos com Cristo. E essa lição, esses temas que a gente vai ter aqui durante essa série, essa nova temporada, tem a ver com o meu trabalho lá hoje. Muito bom, muito bom. Nós vamos nesse momento suplicar a iluminação do Espírito Santo, a presença de Deus, e que Ele seja o guia nesses momentos e durante todo esse trimestre ao estudarmos a Palavra de Deus. Vamos orar nessa hora? Querido Pai, que o Espírito Santo nos dê iluminação ao estudarmos a Palavra, ao abrirmos a Bíblia, e que ela faça diferença na nossa vida. E que assim nós possamos influenciar as pessoas que estão em contato conosco e aquelas que entrarão em contato conosco. Amém. Clamamos por Tua iluminação. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu creio que nós deveríamos, não está exatamente isso no nosso guia de estudos, mas nós deveríamos conceituar um pouquinho o que é o discipulado. Porque a gente tem um pouquinho de confusão de olhar, por exemplo, por uma pessoa, chamá-la de membro de uma comunidade, e às vezes a gente confunde isso. Será que uma pessoa pode ser membro e não ser um discípulo? Ou todas as pessoas que são cristãs devem nascer como verdadeiros discípulos do reino do céu?
Poderíamos conceituar um pouquinho, vocês dois que trabalham com a área? Eu acho que essa é uma coisa muito importante, né? O que é um discípulo? Creio que para nós, pastor Gilmar, compreender que discipulado não é apenas um simples momento na qual você participa de algum tipo de treinamento ou capacitação, mas que principalmente ele engloba a sua vida como um todo. Eu creio que a base da compreensão é ver discipulado como um processo da sua vida. E obviamente a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, é a decisão de segui-lo. É um processo dinâmico no discipulado. Você, como um filho de Deus que reconhece Deus como Senhor da sua existência, e a decisão de seguir um mestre. A palavra discípulo indica exatamente isso. Há um mestre. Esse mestre é Jesus Cristo. Ainda que esse ensinamento, esse processo de ensinamento, de treinamento faz parte sem dúvida da alguma. fundamentação. Sem dúvida alguma. É um aprendizado de vida, né? Que tipo de vida a gente vai ter agora como um cristão? Quais são as diferenças? Para onde o cristianismo vai nos levar, sendo Jesus o nosso guia? O que significa ser esse discípulo é essa transformação numa nova pessoa que é mais parecida com Cristo. Então é um processo que leva toda a sua vida, é um aprendizado que não acaba nunca. Se a gente fosse sistematizar um pouquinho esse processo de discipulado, mais ou menos como é que a gente faria? Eu creio que existem 3 áreas cruciais a nós. Parte dele inicia exatamente tendo a oportunidade de você receber o conhecimento fundamentado na Palavra de Deus. É crucial isso. Na qual você recebe os princípios, você recebe a capacitação necessária para colocar em prática na sua vida. Seria uma das funções, aquilo que podemos ver como discipulado clássico, que é simplesmente um professor transmitindo informação a um aluno. Okay. Mas discipulado, pastor, ele abrange mais do que apenas transmissão de informação. Uma segunda área que é fundamental é a formação espiritual cristã, a formação espiritual bíblica, na qual você vive essa experiência com Deus. Uma pessoa não se transforma em um discípulo poucos minutos ou horas durante uma semana. Não existe discipulado sem comunhão com Deus. Essa seria a segunda linha que nós precisamos sempre levar em consideração. E a terceira, creio que é a importância dessa experiência com Deus em comunidade. Como juntos podemos crescer. A experiência de discipulado não é algo que se dá num voo de andorinha, sozinho. A pessoa precisa entender a importância de compartilhar e crescer em grupo. Creio que esses 3 aspectos, eles englobam exatamente a experiência do discipulado. Seria uma espécie de treinamento, aula, seria a necessidade da comunhão, né, do contato com a palavra e a vida numa comunidade. Exatamente. Aprendemos uns com os outros, o que significa ser um cristão, aprendemos do nosso relacionamento com Deus e a Bíblia é esse guia que vai dando a referência para nós. Né? A gente casa para isso também, né? A gente casa para crescer. Né? A gente tem filhos, né? E esses relacionamentos fazem a gente crescer. Nos formam. Realmente. Né? Se você me permite, pastor, há um texto bíblico que eu creio que nos mostra de maneira clara o que Cristo tinha em mente ao tentar mostrar aos seus discípulos, os primeiros discípulos, os 12, como que todo esse processo deveria ser real à vida deles. No momento que eles estavam ali tomando a última ceia juntos, Cristo lava os pés dos discípulos. E eles, naquele momento, brigavam entre si ainda. Intencionalmente ou inconscientemente, quem deles era o melhor. E Cristo, de uma maneira muito especial, menciona eles, e eu leio aqui em João capítulo 13, versos 34 e 35. Cristo diz, novo mandamento vos dou. E de maneira direta fala aos discípulos, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. No verso 35, um dos principais textos bíblicos sobre a experiência de discipulado, Cristo menciona, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há, é impossível a experiência de discipulado, a experiência de seguir nosso Mestre maior, Jesus Cristo, sem a experiência do amor. Então, eu pergunto a você, como é que nós desenvolvemos, por exemplo, a experiência do amor dentro de uma sala de aula apenas? Ou dentro de um momento em que estamos em grupo, conversando, discutindo algo, mas simplesmente a troca de conhecimento intelectual e cognitivo? Ainda que a gente, dentro do conceito bíblico, né, pastor, o amor aqui não é só como eu me sinto em relação ao outro, mas é como eu ajo em relação exatamente, como eu me comporto, como eu Esse vivo, é o produto final do que é ser um discípulo, é ser uma pessoa amorosa à semelhança de Jesus. Então você vê, essa é a característica. Cristo menciona de maneira clara, assim
o mundo verá que você é um discípulo meu, se você entende o que é amor. Existem diversas palavras cruciais, e durante essa série tenho certeza que você mencionará com os convidados, cruciais ao discipulado. E uma delas é transformação. Não existe discipulado sem transformação. A transformação é a imagem e semelhança do nosso Mestre. Portanto, é uma experiência. O Gilmar de ontem não pode ser o mesmo hoje, nem o mesmo nunca. amanhã, né? Sabe, Deus, em sua misericórdia, busca sempre nos transformar. E a força de transformação é essa, amor. É crucial nós compreendermos que nesse processo, essa profunda compreensão e vivência de amor é absolutamente fundamental a experiência de discipulado. Eu tenho certeza que esse estudo fará diferença na sua vida. Eu tenho certeza de que o estudo da palavra vai fazer com que cresçamos juntos e sejamos vistos como discípulos de Jesus. Vamos, depois dessa parte que eu creio que é importante, introdutória, vamos estudar um pouquinho, entrar no que o guia preparou para a gente durante essa semana, o que vamos estudar essa semana. Qual é, pastor Kleber e pastor Fabiano, a importância, eu acho que a gente entra aqui no processo, naquela forma sistemática, né, da comunhão, qual é a importância das Escrituras, da palavra de Deus na minha vida? Eu posso olhar para a palavra como um verdadeiro tesouro? E que tesouro que eu encontro ali? Jesus é o objeto do discipulado. É a semelhança com Ele, esse processo do discipulado. E nós podemos encontrar Jesus de forma mais precisa, de forma mais detalhada nas Escrituras. O grande tesouro das Escrituras é a pessoa de Jesus. Quem Ele foi, o exemplo que Ele nos deixou, os valores. E ao termos o privilégio de estudarmos a palavra, a gente consegue encontrar Jesus, um encontro pessoal com Cristo, como se fosse um amigo. E a gente aprender dele através do estudo da palavra. Eu acho que esse é o grande valor da Bíblia, é ter Jesus nela. Sem dúvida alguma. E um aspecto que também é crucial a nós é não apenas ver, mas levar, do ponto de vista de seriedade, o texto bíblico assim como Cristo levou. Ele como nosso exemplo máximo, como nosso grande mestre, é só olharmos a maneira pela qual Cristo via a palavra de Deus, as Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, a maneira pela qual Cristo amava, a maneira pela qual Cristo utilizou o texto bíblico dos seus dias. Eu acho que é o grande exemplo é nosso. Porque a gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, nesse universo amplo de estudo da Bíblia, de interpretações. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que o texto bíblico me diz e será que como que eu devo pôr em prática? Como que eu devo viver? O texto bíblico me revela, faça isso, haja dessa forma, mas parece que às vezes eu espero um processo sobrenatural para que a palavra seja confirmada. Como que isso acontece na prática? Por exemplo, eu abro minha Bíblia, vou ler a Bíblia, como eu sei? O Senhor está me dizendo, faça isso. Eu acho que a Bíblia é uma grande história, né? A história do relacionamento de Deus com o ser humano. E a gente vai aprendendo com as histórias uns dos outros. Paulo vai escrever isso depois aos cristãos de Corinto e ele vai dizer, olha, tudo que foi escrito para nosso exemplo. Então, dessas histórias, as escolhas que as pessoas fizeram, os dramas que viveram, disso tudo a gente vai entendendo qual é o melhor caminho a ser seguido como um cristão, né? E principalmente o caminho que Jesus seguiu, né? Esse é o principal caminho que a gente deve seguir, um caminho só de acertos, né? Eu acho que a praticidade da Bíblia está nas suas histórias, são histórias reais de pessoas reais e as consequências reais da vida. Ok. Uma coisa também, se me permite, Sim, pastor, mencionar que muitas vezes as pessoas veem a Bíblia como apenas papel e tinta. Mas, querendo ou não, é o meio através do qual Deus decide comunicar-se a nós, seres humanos. Em nossa língua, e obviamente é um processo de interpretação bíblica que temos que levar em consideração. A Bíblia foi escrita num contexto diferente do nosso, no mundo oriental, no mundo ocidental. Mas os princípios bíblicos, a aplicabilidade daquilo que Deus nos ensina, de maneira universal, a cada momento, precisa ser não apenas compreendida, mas colocada em prática no nosso dia a dia. Então a busca
por aquilo que Deus quer nos falar constantemente. E você, quantas vezes aconteceu na minha experiência, de um mesmo texto, no momento da minha vida, eu sentir Deus me comunicando algo, e aquele mesmo texto que você, quem sabe, sabia de cor, ou fala de uma maneira diferente a você. Né? Ele se renova pela ação do Espírito Santo em nós. Mas, obviamente, nós precisamos de princípios. Ele só se torna relevante, a palavra só se torna relevante a partir do momento que eu aplico. Se eu não aplicar... Sem dúvida alguma. A gente tem, por exemplo, talvez muita gente que conheça muito a palavra e mas não aplica a palavra. Há uma distância, né, da pessoa e do texto. Né? Hoje no meio acadêmico, nós encontramos tremendos teólogos que entendem bem das línguas originais bíblicas, mas não têm fé, não creem em Deus. Você percebe quão importante é não apenas você ver a Bíblia do ponto de vista técnico, aquilo que realmente ela representa, mas, acima de tudo, como aplicar a sua vida através da sua experiência com Ele, da sua crença, da sua fé. E esse valor da Bíblia é interessante porque nós chamamos a Bíblia de Palavra de Deus. E o Evangelho de João, ao apresentar Jesus, começa chamando de palavra. Né? A tradução em português mais clássica é o verbo, né? Mas é a palavra. O verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus, vivida. E, então, esse é o valor da palavra. Né? Não há distinção entre o que a Bíblia nos apresenta de Jesus e o que ele viveu no seu ministério. Então, esse é o valor da Bíblia, o poder que ela tem. Né? Ela traz a presença de Deus até a gente. Ok. Nós vamos por um intervalo, nós voltamos daqui um pouquinho. E eu queria já colocar, para quando a gente voltar, como o Senhor Jesus usou a palavra. Daqui um pouquinho a gente volta já. Estamos retornando, esse é o Lições da Bíblia. Durante esses meses nós estaremos estudando sobre o que é ser um discípulo de Jesus e como podemos crescer no conhecimento da palavra e assim revelarmos para todas as pessoas que nós seguimos a Jesus Cristo. Quando nós fomos para o intervalo, eu disse que a gente retornaria trabalhando um pouquinho como Jesus apresentava as Escrituras, ou seja, como a palavra fazia parte da vida de Jesus. E o nosso guia de estudos citou a tentação de Jesus, onde nós temos uma expressão repetida aqui, está escrito. O que revela de Jesus esse texto bíblico e o seu relacionamento com a palavra de Deus? Quando focamos, pastor, se você me permite, exatamente na experiência de Cristo aqui no deserto, a maneira pela qual ele utilizou, citando aqui, ele faz 3 citações ao livro de Deuteronômio, na Torá. A maneira pela qual ele, de maneira concreta, de maneira pontual, exatamente no tema e na tentação, a maneira pela qual Satanás o tentava, Cristo não apenas bloqueou-se, e acima de tudo ele demonstrou um profundo conhecimento do texto bíblico. Muito provavelmente ele não tinha consigo o rolo das Escrituras naquele momento, mas de memória ele imediatamente refuta a tentação do inimigo. No próprio livro de Lucas, se você vir a página, no capítulo 2, se não falha a memória, nós vemos ali a experiência de Jesus quando ele tinha 12 anos, aquele momento em que seus pais perderam Jesus Cristo na visita a Jerusalém, e eles encontraram Cristo 3 dias depois ali com os doutores da lei, e todos admiradíssimos do conhecimento que Jesus possuía. A maneira pela qual ele fazia perguntas, a maneira pela qual ele respondia às perguntas que eram feitas a ele, exatamente demonstrando esse relacionamento profundo que Jesus tinha com o texto sagrado. Foi ensinado a amar a Bíblia. Sem dúvida. Era uma característica de toda criança judaica, né? Eles tinham essa formação no texto escrito, né? As Escrituras Sagradas. Só que Jesus não faz isso de forma superficial, apenas para cumprir uma formalidade. Mecânica, né? Ele se encontra nas páginas da Bíblia. Ele encontra ali a sua missão, quem ele é, né? E isso ele vai carregar com ele. Né? Há uma orientação, Deuteronômio, né? Inculca isso, né?
aos teus filhos exatamente, em todo momento, coloque, em todo andando, momento caminhando. E com certeza que está aqui, né? Acho que foi muito bem lembrado. Está no capítulo 2, a partir do verso 41, viu, meu pastor, do livro de Lucas. Foi muito bem lembrado que Jesus veio trazendo essas informações e vivia a palavra. E essa é uma característica da nossa geração, de não termos esse conhecimento bíblico. Né? Nós encontramos diversas pessoas na nossa sociedade que conhecem a Bíblia pela cor da sua capa, o livro da capa preta, mas não conhecem o seu conteúdo, não sabe muito bem o que tem ali dentro. Né? E é um prejuízo quando você chega já à fase adulta e sem ter essa intimidade com o texto. Você vai ter que começar do zero esse relacionamento com Deus. Né? Aqueles que tiveram o privilégio de, desde criança, assim como Jesus, receber essa influência do texto sagrado, elas constroem uma visão de mundo diferente, já do ponto de vista do discipulado. E quantas vezes eu tive a oportunidade de visitar pessoas e você encontra na casa das pessoas a Bíblia aberta lá em Salmo 91, amarelada a página. As pessoas veem a Bíblia, quem sabe, com um amuleto, algo um talismã que vai trazer isso. Mas não se aprofundam, não levam a sério essa sendo a revelação de Deus a nós, a aplicação da Bíblia, dos ensinamentos e dos princípios no seu dia a dia, constantemente. Nós encontramos também, dando uma visualizada no nosso guia de estudos, a forma... Jesus encontrou um ambiente que era um ambiente desafiador, um ambiente em que algumas tradições haviam sido colocadas acima da palavra. Se assemelha muito ao que nós vemos hoje. Às vezes, os costumes, as tradições estão acima, né? Nós colocamos acima da palavra. Haviam tradições religiosas. Exatamente. Né? Fortes. Como Jesus tratou isso, a autoridade da Bíblia, o que era a Bíblia para Jesus e como ele apresentou isso para aqueles que tinham, muitas vezes, a tradição acima do que Deus havia dito. Vemos aí dois aspectos, creio, que são importantes destacarmos. O primeiro é a maneira pela qual Cristo apresentava a palavra de Deus e a sua vida como um cumprimento daquilo que o texto bíblico apresentava sobre a vinda do Messias. Ele mostrava que ele veio a cumprir essa experiência. E, ao mesmo tempo, nós encontramos aí a questão relacionada com a maneira pela qual Jesus Cristo apresentava. Essa forma tradicional, muito fria, muito legalista, em que a igreja do tempo de Jesus Cristo apresentava, criava uma barreira com as pessoas. As pessoas, quando escutavam Jesus falar, não só suas palavras, através do seu exemplo, mas principalmente a aplicação do texto bíblico, vinham de maneira extraordinária, a autoridade, o amor, a doçura com que Cristo apresentava a Bíblia. O Novo Testamento diz que jamais alguém falou como ele falou. Exatamente. Então, esse aspecto do carinho, o amor, eu vejo que a maneira pela qual Cristo se expressava, o seu olhar. E a relevância da palavra no dia a dia das pessoas, na experiência de ser um discípulo. Levando-as a ver aquilo que é crucial a nós, entender que a Bíblia é tão relevante hoje, no século XXI, como foi no primeiro século. Porque a grande questão é nós entendermos exatamente, e esse é o desafio a nós, pastor, quais são os princípios que Deus apresenta e como podemos trazer à nossa vida hoje. Vocês estão falando, estou imaginando algumas situações aqui. Por exemplo, algumas pessoas que têm, às vezes, na própria filosofia, fora do texto bíblico, a base da sua crença, a base da sua fé. Como apresentar a palavra para essas pessoas? Pessoas que talvez nem acreditem no texto. Como apresentar da mesma forma como Jesus apresentava, um texto relevante. Outras pessoas veem a Bíblia, por exemplo, como algumas coisas são mito. A criação é um mito. Como eu posso apresentar a palavra de forma relevante? E também, que implicações de olhar para a palavra sobre um patamar inferior em relação às filosofias e olhar a palavra como algumas coisas como mito podem me influenciar como discípulo. Existem algumas questões, pastor, que creio que devemos sempre levar em consideração ao apresentar a Bíblia a uma pessoa que tem uma cosmovisão como essa que você menciona, uma cosmovisão mais secularizada ou fundamentada em filosofias as mais variadas possíveis. Fazer com que a pessoa possa guiá-la, porque forçar não podemos, mas guiá-la a desenvolver essa fé
ou simplesmente estar aberta para essa possibilidade de que Deus realmente existe e se comunica a nós através deste livro. É crucial permitirmos com que essa experiência possa ser concreta na vida dessa pessoa. Existem diversas abordagens importantes a levarmos em consideração. Uma delas é a apresentação de evidências históricas, evidências arqueológicas que a Bíblia apresenta. O cumprimento de profecias que foram escritas, por exemplo, séculos antes do cumprimento daquele fato em si. Então, obviamente, nosso trabalho, nós lidamos muito com pessoas assim. O pastor Fabiano, inclusive, ele é responsável por uma série de estudos que fazemos durante a semana, que chamamos Começos. E o público que lida é exatamente pessoas que muitas vezes sentem essa profunda dificuldade de crer num livro dessa forma, crer na Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, nos padrões tradicionais dos historiadores de hoje, não é um livro de ciência, mas ela tem história, ela tem ciência, ela tem filosofia, então você consegue tirar essas informações para trazer essa credibilidade. Então, a Bíblia é um livro com os pés na história, né? Lucas vai dizer, olha, no ano do imperador tal é que aconteceu isso. Há esse relacionamento, essa preocupação do autor bíblico inspirado por Deus. Mas algo que é importante para nós cristãos é a própria visão que Jesus tinha do texto bíblico. Ele levava a sério a palavra. Ele não vem inventar, ou a popularidade dele não é porque ele relegou a Bíblia a um segundo plano, mas ele diz, olha, eu vim para cumprir. E ele fazia menções ao Antigo Testamento, à criação, ao dilúvio, a diversos eventos registrados nas páginas do Antigo Testamento, como factíveis, né? Ele cria nessas coisas. Confirmando a historicidade. Ele confirmava a historicidade da Escritura nos seus dias. Às vezes, quando nós ligamos a palavra a uma pessoa, por exemplo, e essa autoridade da pessoa está acima, a gente começa a correr alguns riscos. Problema. É o que Jesus sempre citou a palavra. E aí ele direciona a palavra como a vontade de Deus expressa para a gente, tirando um pouquinho. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, sabe? Quando a autoridade de uma pessoa, ou aquilo que uma pessoa diz, está acima do que o texto bíblico diz. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Pense um pouquinho. Eu sempre digo assim, que se destitua o homem e que a palavra seja exaltada. Talvez esse seja um grande desafio para a gente que tem aí a palavra sendo pregada de várias formas. Como Jesus apresentou a palavra publicamente? A gente vê claramente que isso foi relevante no ministério de Jesus. Tá? E também como Jesus apresentou a palavra como um processo de mudança para a vida do indivíduo. Porque não tem como nós nos aproximarmos da palavra sem haver a transformação do coração. Não é isso? Deus tinha em mente esse processo de comunicação que é difícil até captar como um todo, um Deus que decide comunicar-se a nós em nossa língua. Um único objetivo, que é realmente levar cada um de nós a conhecê-lo e amá-lo. E, obviamente, esse conhecimento e esse amor que precisamos desenvolver a Ele, ele demanda uma transformação em nós. A mudança do nosso eu, a mudança dos princípios, dos parâmetros que temos em nossa vida. Portanto, essa transformação torna-se essencial para que possamos, de fato, seguir ao nosso Mestre. E a maneira pela qual Jesus Cristo utilizava o texto bíblico, trazendo de maneira relevante ao dia a dia das pessoas, não apenas só a aplicabilidade do Antigo Testamento, quanto aos seus próprios ensinamentos, que hoje utilizamos ambos, é algo marcante. A maneira pela qual Cristo, por exemplo, pastor, apresentava princípios e ideais de Deus a nós através de parábolas. Grande parte das parábolas que Cristo apresentava nada mais era do que o dia a dia das pessoas. Um exemplo claro, a parábola do semeador. Era a vida daquelas pessoas. Eles entendiam o que significava essa profissão em si. Então, Cristo extraía algo do contexto deles para aplicar uma lição e um princípio ao nosso. Deixa eu fazer uma janelinha aqui, dentro do que você falou. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho nisso. Às vezes parece que, para algumas pessoas, a maneira como Jesus apresentou as verdades da palavra são
divide o Antigo e o Novo Testamento. Parece que o Antigo Testamento nós temos uma verdade. Parece que o Novo Testamento, agora Jesus, quando você estava falando aqui, eu estava pensando... O que tem de novo aí é essa aplicação que Jesus faz. Mas ele não desconstrói o texto bíblico. Na verdade, nesse processo da transformação do ser humano, a Bíblia é normativa para Jesus. E servia tanto para aquela geração, quanto serve para a nossa geração, ou qualquer uma que tenha vivido. Num dos sermões públicos de Jesus, do Monte das Bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5, 6, Jesus diz, em Mateus 5, o verso 18, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei era a escritura, os livros de Moisés, né? Então, a Bíblia permanece a mesma e ela pode falar às pessoas do nosso tempo, né? Apesar de profissões diferentes, situações diferentes, mas os princípios extraídos dali, eles vão guiar a nossa vida, tanto quanto guiaram a audiência de Jesus lá no primeiro século. Uhum. Na realidade, ele, como a gente já mencionou, ele vai citando o que está no Antigo Testamento, tentando quebrar algumas coisas que foram criadas pelas tradições e aplicando. Sem dúvida. Uma coisa que eu queria só mencionar, só como exemplo a nós, a oportunidade que temos aqui na Novo Tempo de apresentar o programa Viva. Se você presta atenção na estrutura da mensagem, é de maneira muito intencional que fazemos. A utilização de cerca de 16 até mesmo 22 textos bíblicos por mensagem. Uhum. O objetivo ao escrever é exatamente esse, que a pessoa sinta, isso está na Bíblia? Exatamente. Mostrar a relevância de algo que foi escrito séculos atrás para o nosso dia a dia, para hoje. Então, como temos muitas pessoas que, quem sabe, assistem àquilo que é apresentado na nossa comunidade, que não têm o contato com o texto bíblico, é uma surpresa a elas. A variedade de temas que a Bíblia trata. Quão fabulosa é essa experiência. Não perdendo a intenção do texto bíblico, né, pastor? A apresentação do princípio que está por detrás. Eu acho que esse é o grande segredo a nós. Ele Cristo é atemporal. Exatamente. Não é simplesmente a um contexto histórico do passado, aos nossos dias hoje. Cristo foi um mestre na apresentação do texto bíblico dessa forma. Ok. Nós vamos voltar, nós vamos para o intervalo e na volta queria que a gente trabalhasse um pouquinho, você citou o desafio que a palavra, né, que quando eu aceito a palavra, que é a mudança do meu eu, da minha vontade e a mudança do coração, tá bom? Nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Estamos retornando com o nosso estudo durante esse trimestre sobre discipulado e esse programa, as Escrituras, a Palavra de Deus na vida daquele que é um discípulo de Jesus. Se você deseja conhecer mais da Palavra, deseja estudar mais a Bíblia, nós queremos dar um presente para você. É a revista Princípios. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você preenche aí um cadastro, solicita e recebe gratuitamente na sua casa a revista Princípios, que é uma série de estudos da Bíblia. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Quando nós fomos para o intervalo, eu deixei aqui no ar que a gente trabalharia um pouquinho a palavra de Deus e a mudança do coração, a transformação do coração, como deixar que a palavra seja relevante e o eu, né, seja destituído. Havia uma pequena diferença entre a forma como Jesus ensinava a Bíblia e como os líderes daquele tempo. Haviam diversos mestres em Israel. Jesus era mais um desses mestres, mas ele era diferenciado. O povo judeu havia sofrido tanto por causa da sua apostasia, da sua infidelidade a Deus e o que estava revelado nas Escrituras, que foram para o cativeiro em Babilônia. E no retorno, o relacionamento deles com a Escritura foi diferente. Aqui eu tenho o segredo para não pecar contra Deus e não ser castigado. E esse relacionamento com a palavra é distinto do de Jesus. Jesus apresentava em João capítulo 5, verso 39, ele diz, olha, nós examinamos as Escrituras
porque encontramos nela a vida eterna. E essas escrituras testificam de mim. Jesus mostrava a graça, o amor de Deus nas páginas da Bíblia. E, por conseguinte, Jesus é a encarnação da graça. Vocês examinam, só que não conseguem enxergar perceber que eu estou aqui. E sem enxergar Jesus na transformação da vida. Paulo vai dizer que o amor nos motiva, o amor é que nos constrange a uma nova vida. Né? Então, se não encontramos o amor de Deus nas páginas da Bíblia, não vai acontecer nada de novo na nossa vida. E uma coisa que é extraordinária aqui, nós encontramos em Marcos, no primeiro capítulo, verso 22, que as pessoas eles se maravilhavam da sua doutrina, a maneira pela qual Cristo apresentava. E o texto bíblico diz assim, porque os ensinava como tendo autoridade. E um contraste, e não como os escribas. Não como os outros mestres. Exatamente, e não como eles. A maneira pela qual Cristo trazia com relevância e com autoridade a palavra de Deus aos seus dias e a apresentação, obviamente, do cumprimento dos escritos do Antigo Testamento na sua própria vida. É desafiador. Desafiador. Desafiador apresentar a palavra com autoridade e apresentar a palavra dessa forma, né? Que faça a diferença na vida das pessoas. Às vezes parece que a gente quer ser muito impositivo, né? E apresentar... A gente quer provar uma coisa. Exatamente. Jesus era um profundo conhecedor da natureza humana. Ele sabia as nossas mais profundas necessidades. E como a Bíblia o apresentando como a solução dessas necessidades, isso falava ao coração. Se você não crê na existência de Deus, você vai se aproximar da Bíblia e você vai encontrar nela falhas. Você vai apontar defeitos, você vai ter uma atitude crítica com a Bíblia. Agora, se você é atraído pelo Espírito Santo de Deus, que diz, olha, aquilo que você está procurando você vai encontrar, e te leva à palavra, aqui você vai encontrar Deus e vai encontrar a vida plena que Ele quer oferecer para a gente. Aí a possibilidade da mudança se abre para o ser humano. E o discípulo vai desenvolvendo essa sensibilidade. Né? Esse é o grande segredo do discipulado. Nesse processo. Essa jornada é uma jornada com Deus, centrada em Sua palavra, para que possamos conhecer o sonho dEle na nossa vida. Algumas pessoas que querem tirar a Bíblia e deixar só a direção do Espírito Santo na nossa vida. Mas a Bíblia é essa referência. O Espírito, diz Pedro, ele está auxiliando cada um dos escritores bíblicos. E o Espírito não vai poder dizer para mim algo diferente da Bíblia, porque é o mesmo Espírito. Então, essa sensibilidade espiritual, o Espírito nos conduz à Bíblia. O Espírito nos conduz àquilo que está escrito e revelado, porque aqui é a segurança. Aqui é o nosso norte espiritual, é o que vai nos ajudar nessa caminhada, é a bússola, é o guia para o caminho. A nossa única norma de vida e de prática cristã, como diz a Reforma. Nós vimos ao longo do nosso guia de estudos aqui como Jesus via as Escrituras, como as Escrituras fizeram a diferença na vida dele. Nós vimos como Jesus apresentou a palavra de forma concreta, de forma muito clara. Né? E agora, nesse momento final, a gente pode trabalhar um pouquinho, que o guia apresenta isso, como a palavra fez a diferença na vida das pessoas, dos discípulos, e também fez a diferença na igreja primitiva após a ascensão de Jesus. Nós encontramos um exemplo aqui que eu acho que é fantástico a nossa, a maneira pela qual Jesus Cristo se encontrou com aqueles dois discípulos após sua morte, a tristeza deles indo a caminho de Emaús. E de repente Cristo se une a eles no caminho, ele não se apresenta, e simplesmente o diálogo entre eles, né? Os discípulos perguntam a Jesus, você não está sabendo o que aconteceu? Ele parece um estranho desavisado. Exatamente, ali, né? E a tristeza que tomava a conta do coração daqueles homens. Deixa eu só citar o texto, pastor. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Esse mesmo, isso. Lucas 24, 13 em diante. A experiência de Jesus com os dois discípulos. E para mim algo crucial aqui é como Cristo apresentava o texto bíblico e os seus ensinamentos dentro de uma necessidade. Cristo lia as pessoas. Tristeza tomava conta do coração desses dois homens, na qual a esperança se foi. E Jesus, de maneira sábia, começa a fazer perguntas a eles, ao mesmo tempo apresentando citação por citação da Bíblia. Começando por Moisés e vindo através dos profetas, mostrando cada um dos fatos que deveria acontecer na vida do Messias. E ao chegarem ao local em que eles moravam,
Cristo fez menção de passar, eles convidam Jesus Cristo a entrar com eles, naquele momento Cristo se manifesta. E o que é extraordinário, pastor Gilmar, é a maneira pela qual, no verso 32, 31 em diante, diz que abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E o 32 é extraordinário. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. O poder da esperança no coração humano, né? Um fogo dentro dele. Você não sentiu algo especial? A maneira pela qual Cristo apresentou a Bíblia. Um sentimento profundo no coração. Porque Cristo saciava naquele momento uma necessidade, aqueles dois homens. E quando nós, com sabedoria, pastor, conseguimos pegar o texto bíblico e levar, saciando necessidade do coração das pessoas, esse mesmo fogo, esse mesmo sentimento... Vai nos acompanhar ao longo da vida. Exatamente, é real, a nossa experiência de discípulo. Eu ia perguntar aqui, né? O que fazia esse arder do coração? Muito provavelmente, creio, exatamente esse vácuo que existia e o preenchimento dentro daquela necessidade. É o poder da palavra de Deus. Já mencionei, né? A habilidade de apresentar o poder da palavra. Não é papel e tinta, é algo especial. Quando a gente não tem perspectiva, quando a gente se sente só na caminhada humana, quando a gente não entende o nosso lugar no universo, né? Há um vazio, há um sentimento de tristeza, de solidão. Mas quando o convite do Evangelho vem a você, e você vai dia a dia se tornando um seguidor de Jesus, um discípulo, e vai aprendendo, e vai tendo esses encontros regulares com Deus através da palavra, né? Vai trazendo propósito para a vida. Você vai entendendo o seu lugar no mundo, porque você está aqui, você é um representante de Cristo. Né? E acho que isso aquece o coração da gente. Vocês não acham que às vezes a gente vai para a palavra de forma muito... Vamos trabalhar primeiro com um grupo que é cristão, certo? A gente não vai assim, de forma muito... autossuficiente, muito eu sei tudo. Vou dar um exemplo, né? Eu sou cristão desde que me conheço por gente, né? Às vezes me assento para ouvir uma mensagem da palavra, né? Geralmente a gente está como pastor, está mais, né? Ensinando do que ouvindo. Ensinando do que ouvindo. E ouvir faz muito bem, né? Não importa. Importa é como eu esteja ali, como eu estou ali naquele momento, né? Vocês não acham que às vezes a gente, como cristão, que a gente está falando por um grupo agora, talvez muitos, vão à igreja, vivem a sua vida religiosa, será que a gente não corre o risco de ir à palavra de forma muito, eu já sei tudo? Quão importante é a nossa atitude ao nos aproximarmos da palavra de Deus. A atitude de estarmos abertos, a atitude de humildade, sempre pedir e rogar a Deus, uma coisa que, obviamente, os telespectadores e nós sabemos a importância de nunca ler a Bíblia sem antes suplicar a Deus. Senhor, fala ao meu coração, o que o Senhor quer me dizer hoje, nesse momento? E estar aberto a ouvir a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos colocar em prática aquilo que nos é conveniente. E no momento que com sinceridade buscamos a orientação de Deus na nossa vida, Deus pode nos mostrar questões pessoais que nos machucam, que nós não queremos muito ouvir. E toda transformação envolve isso. Lógico. Mudanças, coisas que ficam de fora, e ficam aí para trás. nos tornamos seletivos. Isso é maravilhoso, que bênção, que coisa linda da palavra de Deus. Mas tem coisa que a gente não gosta muito, então você vai colocando de lado. Nossa atitude precisa ser toda ela remodelada para que possamos perder essa autossuficiência. Eu entendo, eu sei, eu não preciso mais. E o que eu sei e o que eu entendo é o que condena o que está de errado no outro. Sim, facilmente. E não o que está de errado em mim. Facilmente. É interessante, Paulo falando sobre o papel da Bíblia na vida do discípulo, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo, né, no capítulo 3, e ele vai trazer aqui o verso 16 e 17. Toda a Escritura, toda ela, não podemos ser seletivos, toda a Escritura, quando Paulo diz toda, ele quer dizer toda, é divinamente inspirada e ela tem a função de ensinar, de repreender, de corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esse objetivo, né, de sermos pessoas que servem, que amam, é a Bíblia que vai corrigir isso e vai nos levar para esse trilho, para esse rumo. Aí ele pergunta, essa transformação, aquilo que Paulo aqui menciona, ser
acontece da noite para o dia, instantaneamente. É uma vida com Deus e com Uma a vida palavra. com Deus. Por isso, o processo de discipulado sem a orientação, sem a presença, sem o poder de Deus em nossa vida, nunca se tornará aquilo que realmente Deus busca e sonha de nós. Se nós não nos colocarmos numa situação de estarmos abertos à influência do Espírito Santo e vivemos de acordo com aquilo que Ele nos revela. Agora vamos pensar no indivíduo que não conhece. A gente pensou no indivíduo que conhece. Talvez alguém esteja nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, nos ouvindo aqui, e não acredite na Bíblia. E não se aproxima da Bíblia. O que a gente diria para essa pessoa? Para que o coração dela possa arder? Pastor, hoje nós vivemos uma realidade um pouco diferente de algumas décadas atrás. No passado existia uma grande pergunta, existe Deus ou não? Hoje a pergunta que nós encontramos em nossos dias não é tanto se existe Deus ou não, é que Deus. As pessoas hoje estão abertas à possibilidade de existir. Inclusive a própria ciência não encontra respostas a todas as suas questões. A possibilidade de existir um ser por detrás de tudo. E querendo ou não, nós precisamos mudar um pouco a nossa atitude, permitirmos que Deus possa manifestar-se. Uma coisa que eu sempre digo, eu tenho amigos exatamente nesse tipo de linha que você menciona. Eu peço, dê a oportunidade para que Deus possa falar ao seu coração. Dê uma chance para Deus. Esteja aberto a essa possibilidade. Deixe a porta aberta. E nós não temos poder para mudar o coração do ser humano. Só o Espírito Santo de Deus pode assim agir. E para mim, uma das maiores evidências ao falar com amigos que não creem é mostrar a vida de pessoas que, do ponto de vista humano, ou viviam uma situação de impossibilidade. Casos perdidos. Casos perdidos e de transformação plena através do poder de Deus. Creio ser uma das principais evidências do poder transformador desse livro. Quando a pessoa está aberta a essa experiência profunda com Ele. Acima de tudo, o discipulado é algo espiritual. Quem vai conduzir esse processo é Deus, é o Espírito Santo. Eu acho interessante um outro texto de Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo revela uma certeza dele nesse processo do discipulado. Ele escreve para os cristãos assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se você dá uma chance para Deus hoje de entrar nesse caminho de se tornar um discípulo de Jesus, o final dessa caminhada vai ser uma bênção para a gente, porque Jesus vai nos acompanhar por todo esse processo. É Ele que está à frente. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Após a ascensão de Jesus, a igreja permaneceu. A igreja vem até hoje. A palavra permaneceu. Como a igreja primitiva, como a igreja cristã primitiva, recebeu a palavra e o que ela fez com a palavra. E como isso é relevante para nós hoje. Que exemplo a igreja primitiva nos deixa? Porque parecia que ao Jesus subir ao céu, de alguma forma, né, como nós ficamos agora? Uma das coisas que os primeiros cristãos da igreja primitiva fez de maneira direta é usar a mesma metodologia que Jesus Cristo utilizou. Eles, de maneira constante, eles utilizavam a prática de usar as Escrituras para comprovar a ligação de Cristo com o cumprimento das profecias messiânicas. Então, eles utilizavam o mesmo método de Cristo, de maneira real, mostrando às pessoas, esse é o cumprimento. E também na sua própria vida, a maneira pela qual aqueles cristãos viviam. Entendeu? As pessoas percebiam. Não? E aqui volta o texto que eu li no nosso primeiro bloco, quando Cristo menciona não só os 12, mas a todos os seguidores. É assim que as pessoas vão conhecer, se vocês são meus discípulos, se vocês sabem o que é amor. Esses são do caminho, né? Esses são do caminho. Né? A liderança da igreja foi fundamental nesse processo. Eram homens altamente comprometidos com o caminho de Jesus e com a palavra de Jesus. Eles recomendavam as Escrituras. Paulo, a gente viu num texto. Tem um outro de Pedro, também um dos primeiros líderes da igreja, né? Pedro diz, olha, toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, naquele tempo, a palavra guiava a igreja no caminho do discipulado. Todo membro da igreja é um seguidor de Jesus, ele tem que se tornar um discípulo. E assim nos dias de hoje também. Ok, nós poderemos ir longe com a nossa conversa aqui, viu?
Debate rico, precisamos da palavra. Exatamente, exatamente. Quero agradecer muito a presença do pastor Fabiano, Obrigado. A presença do pastor Kleber. Uma alegria estar aqui. Quero agradecer a você que acompanhou Lições da Bíblia e talvez fica para nós hoje um grande desafio diante da modernidade, diante de tantas atividades, dos excessos de atividades que nós temos, o tempo para a gente estudar a palavra e, como nós mencionamos aqui, nos rendermos à palavra. Se você é um estudante da palavra, se renda a ela, porque o Senhor tem uma mensagem para te dar. Não esqueça disso. Se você não pegou uma Bíblia na mão, como o pastor Kleber mencionou, sem preconceito, abra a Bíblia, ela vai transformar você. Pastor Kleber, eu gostaria que fizesse uma oração nesse momento para a gente encerrar esse estudo. Deus eterno, grande Pai, nós te agradecemos, Senhor, de maneira muito especial pela bênção e o presente extraordinário que o Senhor nos deu, que é a Tua Palavra. Amém. Porque nela encontramos, Senhor, o caminho que devemos seguir. Porque nela encontramos a vida, a experiência e o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E que ela possa, bom Deus, na nossa vida individual, cada uma das pessoas que nesse momento nos ouvem e nos assistem, possa ser algo que os leve, Senhor, a viver essa experiência profunda e real contigo. Amém. Que possa ser um instrumento de transformação em seu coração. E que possamos entender, Senhor, que a vida de discípulo não é algo que se dá apenas poucas horas numa semana ou no momento que estamos dentro de uma igreja, mas que a vida de discípulo é uma jornada diária ao teu lado e que ela possa ser sempre baseada, firmada e guiada por tua palavra. E é no nome daquele que veio a esse mundo nos mostrar como realmente devemos viver, que suplicamos a Ti essa bênção. Em nome de Cristo rogamos, Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, nos encontramos no próximo Lições da Bíblia.